Pedro capítulo 1, versículo 9. Diz assim: alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas. E lá no versículo 12, ainda falando da salvação, no final do versículo 12 ele diz: para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. O apóstolo Pedro está falando da salvação, e ele fala no verso 9 que o fim da nossa fé, isso é, o alvo da nossa fé, a conclusão da nossa fé, o objetivo da nossa fé é a salvação da alma. E essa salvação, os profetas de Deus inquiriram, quer dizer, examinaram e trataram dela diligentemente. E essa salvação também os anjos desejam atentar, desejam prestar atenção nelas, e se pudessem até pregar essa salvação. Então, por esse texto e diversos outros textos, nós vemos que a salvação é algo realmente grandioso e extraordinário. E às vezes a gente vê um irmão, uma irmã desanimados, entristecidos, e por causa das circunstâncias da vida, dos problemas, a gente não percebe, e a pessoa fica pensando: como que eu vou sair disso, como que eu vou me animar, como que eu vou reagir, como que eu vou me levantar, e a pessoa não percebe que não há nada mais animador para o cristão do que meditar na sua salvação. Não há nada mais assim que possa revitalizar, que possa alegrar, que possa energizar um cristão do que ele meditar na sua salvação, que é o objetivo da sua fé, que os profetas meditaram, que os anjos também meditam. A salvação, a maior transformação já ocorrida, o maior milagre já realizado. A questão é que às vezes a gente minimiza a salvação, a gente não entende a grandeza da nossa salvação, não entende o que aconteceu, não entende o que Deus fez, e aí a gente fica meio que cabisbaixo, meio que desorientado, desanimado. Mas a Bíblia recomenda a gente a sempre lembrar da salvação, do que Deus fez, do que Deus está fazendo e do que Deus vai fazer. Então eu tenho como propósito hoje, e Deus sabe se nos domingos seguintes, falar um pouco a respeito dessa salvação. Estar meditando com os irmãos alguns textos que falam dessa grandeza, dessa salvação que alcançou a nossa vida. Salvação essa que muitas vezes nós, como eu disse, nós reduzimos ela, nós colocamos como se fosse algo trivial, algo básico, algo óbvio, algo normal, porque muita gente reduziu a salvação a um simples levantar de mão, ir na frente, fazer uma profissão de fé, como se fosse a coisa mais simples, mais natural, mais normal que existe, mas não é nada disso. E é por isso que a gente precisa estar sempre meditando na palavra de Deus. Então quero meditar junto com os irmãos nessa grandeza dessa salvação a qual nós recebemos. Abra, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. Versículo 9. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Olha a afirmação de Paulo. Vocês não sabem que os injustos não vão herdar o reino de Deus? E o que nós éramos? Injustos. Então nós íamos herdar o reino de Deus? Não. Olha o versículo 10. Não erreis, quer dizer, não se enganem, nem os devassos, nem os idólatras, isso foi falado aqui hoje de manhã, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões,
nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então está aqui na palavra de Deus a lista de vários pecados, de várias práticas, cujas pessoas que praticam essas coisas não vão herdar o reino de Deus. Aí Paulo fala no verso 11, é o que alguns têm sido. Na verdade, a melhor tradução é o que alguns de vocês foram. Essa é a melhor tradução. Então, quer dizer, lá em Corinto, havia muitos devassos, muitos idólatras, muitos adúlteros, muitos gays, muitos sodomitas, muitos ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, e ele diz, é o que alguns de vocês foram. Talvez você esteja nessa lista aqui. Talvez você esteja nessa lista aqui do que você já foi uma dessas coisas aqui. É o que alguns de vocês foram. Mas olha o versículo 11. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, quer dizer, vocês foram isso, vocês tiveram vidas pecaminosas, praticaram pecados horríveis, mas agora vocês foram o quê? Lavados, santificados, justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, olha como a salvação é maravilhosa, é grande, é especial, porque pessoas extremamente pecadoras são lavadas, são purificadas, são separadas, são santificadas e são justificadas pelo nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de Deus. Quer dizer, o Espírito de Deus lava e santifica, o nome de Jesus justifica. Então nós vemos que a salvação é algo impressionante, por quê? Porque é um poder transformador inigualável. A gente pode dizer aqui, alguns de nós podem dizer que foi adúltero, que foi ladrão, que foi maldizente, que foi idólatra, muitos de nós, mas não somos mais, porque fomos lavados, fomos santificados e fomos justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então a salvação, irmãos, é uma obra milagrosa e impressionante. É a única coisa que realmente transforma o ser humano. Nada mais transforma o ser humano de verdade, a não ser a salvação. Então, éramos injustos, não íamos herdar o reino de Deus, mas agora, através de Cristo, somos justos e vamos herdar o reino de Deus. A gente tem que estar pensando em todas essas coisas. Veja, 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, verso 6. 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Olha como Paulo descreve a salvação. O Deus que disse lá no início, quando só havia trevas, o Deus que disse, haja luz, e houve luz, é o mesmo Deus que resplandeceu em nossos corações. Significa o quê? Nossa alma, nosso coração, nosso interior estava no escuro, estava nas trevas, assim como no princípio só havia Deus e não havia mais nada. Na nossa vida não havia nada a não ser trevas e escuridão. Mas o Deus que disse haja luz e houve luz, é o Deus que disse ao nosso coração haja luz e houve luz. Então a salvação é o resplandecer da luz divina dentro da alma do homem. É um milagre espantoso e alguns teólogos querem afirmar que a salvação é um milagre maior do que a criação, porque na criação não havia nada,
mas na salvação havia o pecado, havia a maldade, a rebeldia. E Deus, apesar da escuridão da nossa alma, Ele disse: haja luz, e houve luz. Ele fala que Deus resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Quer dizer, Ele iluminou a nossa mente e fez com que o conhecimento de Jesus Cristo, que é a glória de Deus, entrasse na nossa mente. Isso é salvação. Você ouve falar de Jesus Cristo a sua vida inteira, mas de repente, numa determinada época, o nome de Jesus se torna eficaz, o nome de Jesus se torna poderoso, o nome de Jesus se torna transformador. É como aquele gibi, né? No gibi tem lá um personagem, ele está lá, de repente aparece aquela luzinha em cima da cabeça dele. Quem já leu o gibi lembra disso? Que a pessoa, quando tinha uma ideia, aparecia uma luzinha na sua cabeça. A salvação é a luz divina que entrou na nossa alma. Nós estávamos nas trevas e foi Ele quem resplandeceu no nosso coração. Foi Ele que disse: haja luz. Então olha a grandeza, irmão, do que aconteceu com você. Olha a grandeza do milagre que alcançou a tua alma. Nós precisamos meditar, irmãos, principalmente no Novo Testamento, para entender a grandiosidade da nossa salvação. Nós estávamos no escuro. Em um determinado momento da nossa vida, Deus disse: haja luz, e foi nos dado conhecimento, e nós compreendemos que Cristo era o nosso Salvador. Se você é cristão, você se lembra disso, você passou por isso. De repente sua mente foi iluminada, e você disse assim: como que eu não pensei nisso antes? Como que eu não entendia isso antes? Agora eu vejo, como aquele cego diz: uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. E você vê, irmão, não por causa de uma resolução que você tomou, ou de algo que você fez, mas por causa do Deus que resplandeceu nas trevas da sua alma. Vê a grandeza disso tudo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, nós meditamos nesse texto há pouco tempo. 2 Coríntios 5,17, quando Paulo diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha que texto maravilhoso para descrever o quão grande é a salvação. Primeiro, se você é salvo, você está em Cristo. Você foi ligado a Cristo, você agora pertence a Cristo e Ele te pertence. Há uma união, tanto que a igreja é chamada de corpo de Cristo, e o corpo é um só. O corpo não é algo que é encaixado, você não pega um braço e encaixa no teu corpo. O corpo faz parte de você. Assim, a igreja de Cristo faz parte dele. Você que é cristão faz parte de Cristo, você está em Cristo, Cristo está em você. Isso é chamado na teologia de união mística. Há uma união mística, uma união espiritual entre você e Cristo. Você está em Cristo. Você faz parte dessa videira verdadeira chamada Cristo. E ele fala que a salvação é ser uma nova criatura, ou uma nova criação. Então veja bem, irmãos, o homem foi criado e caiu no pecado, e se afastou de Deus e foi condenado. Então a humanidade está condenada à destruição eterna e a viver eternamente afastado de Deus. Mas Deus resolveu criar uma nova humanidade, uma nova criação, um novo ser humano, que é a igreja, que faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então essa nova criação, essa nova humanidade é que vai habitar com o Senhor eternamente na glória. Essa nova humanidade, essa humanidade restaurada. Deus está fazendo a sua igreja, restaurando uma parte da humanidade que caiu para viver com Ele para sempre. E isso é a nova criação,
é a nova criatura. Então, se você foi salvo realmente, você é uma nova criação, você é uma nova criatura, e as coisas velhas já passaram. Tudo aquilo que você fez quando você não era salvo, todo o seu tempo da ignorância foi anulado, foi perdoado, foi lançado, como diz o Senhor, no fundo do mar. Ele já não olha mais, ele diz: eu não lembrarei mais dos seus pecados. Foi removido. É por isso que nós cremos que a salvação pode alcançar um drogado, pode alcançar um criminoso, pode alcançar um traficante, pode alcançar um estuprador, pode alcançar um adorador de demônios. Por quê? Porque Deus pode fazer uma nova criatura em qualquer criatura dessa terra. A salvação não é para os bonzinhos, não é para os almofadinhas da vida, mas é para os pecadores. Não é para os justos, mas é para os pecadores. Então a salvação, ela pode alcançar qualquer um, porque Deus pode fazer de qualquer um nova criatura. Eu estava ouvindo agora um relato da nossa irmã, muito feliz, espero que isso se confirme plenamente, de que um centro de macumba, ali atrás da minha casa, ali na rua da irmã Edna, um centro de macumba que existe já há anos, há uma igreja aqui, essa igreja da Rua Angaí, né? Do Escadão lá, do final da Rua Angaí, né? A Assembleia de Deus foi lá distribuir folhetos, foi evangelizar, estava passando pela rua, entregou um folheto. Você que não acredita em folheto, às vezes não acredita em evangelização, estavam lá, entregaram um folheto no centro de macumba. Tempo depois, a dona do centro de macumba mandou chamar os assembleanos lá, porque viu o endereço, mandou chamar. Sabe o que ela fez? Destruiu tudo no centro, entregou a chave para a igreja e diz: agora eu quero que esse lugar seja uma igreja de Jesus Cristo. E eles parece que estão se mudando lá do Escadão, e eles estavam orando, pedindo a Deus um lugar para eles poderem, um lugar melhor para eles poderem servir a Deus. E Deus fez essa obra maravilhosa. Deus resplandeceu a sua luz no meio das trevas. Irmão, nosso Deus, Ele pode salvar qualquer um, em qualquer lugar, de qualquer modo Ele pode salvar, porque Ele é Deus, Ele salva, a Ele seja a glória. Então, irmão, as coisas velhas já passaram. Qualquer pecado que uma pessoa tenha cometido, por mais grave e horroroso que tenha sido, se essa pessoa deposita sua confiança no sangue de Jesus Cristo, ela é uma nova criatura. Adolf Hitler, responsável pela morte de 8 milhões de judeus, se antes da sua morte ele clamasse pelo sangue de Jesus Cristo e confiasse nele, hoje ele estaria no céu. Não entendo isso, não aceito isso. Você não aceita isso porque você então não conhece o Evangelho. Você não é um regenerado, você não entende a graça de Deus. A graça de Deus é estendida para qualquer pecador, porque nenhum pecador merece a graça de Deus. Hitler não merecia salvação, nem eu, nem você. Ninguém merece a salvação, mas a salvação é estendida a qualquer criatura. E quando ela chega, a pessoa é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Em todas as áreas da vida daquela pessoa, sentimental, intelectual, volitiva, em qualquer área que você possa imaginar, houve uma mudança radical. Por quê? A salvação não é uma reforma. Por exemplo, existe um prédio, e esse prédio está horrível. Então vêm as pessoas, fortalecem as bases dele, e embolsam de novo, pintam, fazem toda aquela melhoria e o prédio está lá, novinho em folha de novo. Isso não é salvação. Isso é moralismo, moralidade, religião. Salvação é: Deus demole o prédio e constrói um prédio novo. Quando Deus salva, Ele derruba a árvore e planta de novo. Quando Deus salva, Ele transforma uma vida de verdade. Isso é regeneração, nova criatura. Por isso Jesus falou para Nicodemo: você precisa nascer de novo. Não adianta uma melhoria de vida, não adianta você tentar emendar uma coisa aqui, emendar outra ali, fazer uma coisa aqui, fazer outra ali. Deus tem que realmente fazer tudo de novo. E isso é salvação. Tudo se fez novo.
Glória seja ao Senhor. Isso é salvação. Agora olhem em Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, Efésios 1, e aqui você vê no versículo 13, quando Paulo está falando de Cristo, no versículo 13, ele fala assim: em quem também vós estáis, quer dizer, vocês estão em Cristo, Efésios 1, 13. Como que vocês estão em Cristo? Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então, como que uma pessoa chega à salvação? Ouvindo a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Não há salvação sem ouvir a verdade. Se uma pessoa não conhece a verdade, ela não é salva. Ela pode ter tudo quanto é experiência que ela possa imaginar, mas se ela não conhece a verdade, ela não é salva. Então, o que salva a palavra da verdade, o evangelho da salvação. E tendo nele também crido, vocês ouviram e creram, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então olha a grandeza da salvação. Uma pessoa ouviu o evangelho, ouviu a palavra da verdade, creu no evangelho, e aí então ela foi selada com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo selou aquela alma. Então, se você é salvo, você é um selado por Deus. E a ideia de selo é inviolabilidade, quer dizer, você é inviolável. Deus lacrou você, você pertence a Ele, você só será aberto na presença dEle na glória eterna. Ninguém pode tirar a tua salvação, ninguém pode tirar o selo que Deus colocou em você, ninguém pode remover. Você está selado para o dia da redenção, como diz no capítulo 4, fostes selados para o dia da redenção. O dia da redenção é o dia que a nossa alma, ou através da morte, ou através da volta de Cristo, o dia que a nossa alma será finalmente salva e liberta de todo o pecado. Então nós fomos selados pelo Espírito Santo, e esse Espírito Santo agora mora em nós. Irmão, essa ideia de que o Espírito Santo mora em nós, a gente precisa ter isso na mente. Vocês são o templo do Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo. Então vocês não podem pegar o templo do Espírito Santo e levar para o pecado. Vocês são o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo está em vocês, você tem que ter essa consciência. O Espírito Santo está em mim, e está em você para sempre, nunca vai sair de você. Mas Davi orou: não retire de mim o teu Espírito Santo. Davi estava na velha aliança. Na nova aliança o Espírito Santo vem e não sai mais. Ele está em você. Você é um santuário de Deus. Pode imaginar isso? Você olha aqui para esse lugar, aí você tem aquela noção: isso aqui é um lugar santo. Rapaz, muito mais santo é você. Você é o santuário de Deus, não é esse lugar que é o santuário. O santuário é você. Então, o templo de Deus, o Espírito Santo habitando em você. A grandeza da salvação. Quando nós ouvimos o Evangelho, nós cremos nele, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Irmão, a salvação, ela é grandiosa, ela é maravilhosa. Veja no capítulo 2, por exemplo, capítulo 2, versículo 2 a 6, é uma das maiores descrições da grandeza da salvação. Olha só o que ele diz no verso 2: em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Meus irmãos, olha o quadro que é representado aqui da nossa pessoa. Você sabe o que está acontecendo com a igreja há mais de 2 séculos? Há mais de 2 séculos a igreja passou
a minimizar a salvação, porque passou a minimizar o estado do ser humano. Para a igreja atual, o ser humano é apenas um pequeno pecador, que por sua própria vontade pode conquistar a sua salvação a hora que quiser. O ser humano apenas está com um pouquinho errado, mas a hora que ele quiser, por seu próprio esforço, por sua vontade, ele estala o dedo e vira cristão. Essa é a ideia da salvação hoje. Mas essa é a salvação da Bíblia? Olha como a Bíblia descreve o que era eu e você antes da salvação, o que é o mundo. Olha só, em outro tempo, graças a Deus, porque é outro tempo, não é mais o tempo de agora, em outro tempo vocês andaram segundo o curso do mundo. E vocês faziam o que o mundo fazia. Se era axé, é axé. Se é forró, é forró. Se é funk, é funk. Aliás, eu queria só dizer, irmão, eu vi um folheto há pouco tempo na internet que eu fiquei horrorizado. Sábado do não sei o quê. A ideia mais ou menos é um encontro de futuros namorados. Então, isso é evangélico, estava escrito assim: vai ter forró, funk, pagode, isso e aquilo. Vai ter de tudo. Venha. Aí tira o cara lá uma selfie. Nenhuma selfie sozinho. Quer dizer, a proposta é: vamos fazer um baile mesmo daquele dos bons, e você vai arrumar sua namorada ou seu namorado nesse sábado. É isso que a igreja está se tornando, irmãos. A igreja está andando segundo o curso desse mundo, mas o verdadeiro cristão não. O verdadeiro cristão não anda segundo o curso desse mundo, mas antes a gente fazia tudo que o mundo queria, a gente estava ali de olho, amando, gostando do mundo. A gente estava seguindo o curso desse mundo. E ele diz também que a gente estava segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem é? O diabo. O diabo é o espírito que opera nos filhos da desobediência. Os filhos da desobediência são os pecadores que estão rebeldes contra Deus. O diabo está controlando eles. E nós também éramos controlados. Nós andávamos nas mãos do diabo, fazendo a vontade do diabo, sem nem acreditar que o diabo existia. Nós estávamos controlados por ele, nós estávamos assim, e éramos também filhos da desobediência. E no verso 3 ele fala que nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Quer dizer, nós vivíamos no nosso pecado, fazendo o que o nosso pecado queria, seguindo a nossa própria vontade, sem se importar com o que é certo ou errado, apenas saciando os nossos desejos pecaminosos. Esse é o retrato do ser humano. Escravizado pelo mundo, escravizado pelo diabo, escravizado pela carne, a chamada trindade satânica. Existe a trindade divina, trindade satânica, o mundo, a carne e o diabo. Nós éramos escravos desses três tiranos, nosso próprio pecado, o mundo ao redor e Satanás. Nós estávamos dessa forma, e no final do versículo 3 ele fala que nós éramos por natureza filhos da ira, quer dizer, por nascimento. Natureza aqui quer dizer por nascimento. Então, como que nós nascemos? Filhos da ira, quer dizer, destinados à ira futura, debaixo da ira divina, debaixo do desprazer de Deus, do juízo divino. Então, nós estávamos condenados, escravizados pelo mundo, escravizados por Satanás, escravizados pela nossa própria carne, pelo nosso próprio eu. Éramos filhos da ira como todos os outros também. Essa é a situação do ser humano. Não é o ser humano é bonzinho a hora que ele quiser, ó. Não, o ser humano é um completo escravo. Um completo e total escravo do mal. Mas, versículo 4. Mas Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele veio descrevendo, nós estávamos arruinados, perdidos, condenados, mas Deus, irmão, salvação é isso, mas Deus entrou na história da nossa vida, Deus falou conosco, Deus abriu o nosso coração, Deus iluminou a nossa mente, Deus é que operou em nós, não fomos nós, não foi a igreja, não foi pastor, Deus
Deus veio a nós, não fomos nós que fomos buscar Deus, Deus veio ao nosso encontro, Deus nos amou primeiro, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, Deus entrou na nossa história, glória seja a Deus. Quantas vezes ouvimos testemunhos de pessoas glorificando a si mesmas? É porque eu era isso, eu era aquilo outro. Ah não, eu era o tal, matava mesmo, aí eu cortava a galinha, fazia isso, aí depois eu fiz isso, eu fui para a igreja, eu fiz isso aqui, eu aceitei, eu me arrependi, não, irmão, mas Deus, a Bíblia nunca mostra a salvação como algo que foi realizado pelo homem, que o homem obteve o mérito, que o homem, não, nós éramos miseráveis, perdidos, cegos e mortos, mas Deus apareceu, Deus veio ao nosso encontro, Deus, verso 4, Deus que é riquíssimo em misericórdia. Mas como Ele é rico, irmão? Porque olha o que nós éramos, inimigos mortais dEle, merecedores do seu juízo divino, seu juízo eterno, riquíssimo em misericórdia. Irmão, se você não acha que Deus é riquíssimo em misericórdia, que Deus foi riquíssimo em misericórdia para com você, é porque você ainda está confiando em obras, é porque você não acha que você é bom, você acha que você não é tão mal quanto outra pessoa qualquer. Tem pessoas que dizem assim: eu gostaria de ter sido um ex-traficante, um ex-drogado, um ex-bandido, para que eu pudesse valorizar a minha salvação. Você está cego, não sabe o que está falando. A mesma salvação que alcançou o drogado, o viciado, o criminoso, é a que alcançou você. O mesmo milagre. Você era tão pecador como qualquer um. A salvação é um grande milagre. Deus é riquíssimo em misericórdia, compaixão. Só haverá verdadeira valorização da salvação a hora que você enxergar o quanto podre você era e o quanto Deus foi bom com você, como Deus teve compaixão de você. É por isso que os fariseus não eram salvos, que eles se achavam bons, eles se achavam justos, e infelizmente existe muita gente dentro das igrejas que se acham bons, se acham justos, se acham merecedores, mas não há bom, não há nenhum justo sequer. Deus que é riquíssimo em misericórdia, você vê essa riqueza de misericórdia, você se enxerga como um grande pecador, que foi alcançado pela misericórdia divina, ou você acha que você precisaria ter pecado mais para você valorizar mais? Você pode não ter feito nenhum dos pecados grosseiros, talvez como eu, você nunca tenha adulterado, nunca tenha usado droga, nunca tenha roubado nada, nunca tenha isso, nunca tenha aquilo, não tenha aquilo outro, mas você se considera assim mesmo um miserável pecador, que foi alcançado pela infinita misericórdia de um Deus bondoso e maravilhoso, porque você viu o seu pecado. Você acha que pecado é só cometer crimes? Pecado é ser orgulhoso, é ser arrogante, é ser ciumento, é ser avarento, é ser indiferente, é ser maldizente, é ser fofoqueiro, é ser caluniador, é ser malicioso. Nós somos terríveis pecadores alcançados pela infinita graça de Deus. Olha só o verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Você pode de coração entender que Deus te amou muito, que o amor de Deus para com você foi muito grande, que a salvação que você recebeu foi muito grande, muito especial, muito maravilhosa. Você tem essa visão. Só se você tiver essa visão é que você vai viver uma vida saudável, de louvor, de alegria, de serviço, de reconhecimento. Quando você enxergar, grande foi a salvação que Deus me deu, grande foi o seu amor, o muito amor com que nos amou.
Meus amados, Deus não tem obrigação nenhuma para com o ser humano. Deus é o Senhor, Deus é soberano, Deus é autossuficiente. Ele não precisa de ser humano, Ele não precisa de anjo, Ele não precisa de universo, Ele não precisa de nada. Ele não depende de nada e de ninguém. Se Ele destruísse toda a criação, Ele ainda seria justo, porque foi Ele quem a criou. Ele faz o que Ele quiser de tudo. Ele não tem obrigação e dever para com ninguém e para com nada. E o pecado é odioso aos olhos de Deus. Odioso. Imagina a coisa que você tem mais nojo na vida. Deus tem mais nojo pelo pecado do que a coisa que você tem mais nojo na vida. Deus abomina o pecado, Deus tem nojo do pecado. Mas mesmo assim, Deus teve misericórdia de nós, pecadores. E a única explicação disso é que Deus nos amou com muito amor. Escreve essa palavra muito aí, em letras maiúsculas, e com o maior tamanho que você puder na tua vida, e grava no teu coração: Deus muito me amou. E no verso 5 ele fala: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Salvação é isso. Eu estava morto e Ele me deu vida. Quer dizer, não fui eu que realizei nada, eu estava morto, Ele me deu vida. Ele me deu vida. Pela graça vocês são salvos. Ele abre o parênteses para dizer: foi tudo Ele, foi tudo pela bondade, pelo poder dEle. O que o morto pode fazer por si mesmo? Me diz. O que o morto pode fazer? Nós estávamos mortos. Versículo 1 fala: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Estávamos mortos, mas Ele nos vivificou. Versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como diz lá no Salmo, Deus é aquele que pega do monturo, do lixão, o pobretão, e o ergue como um príncipe. Deus é aquele que tira um Davi, um filho mais novo, um Davi qualquer, pastor de umas ovelhas, e coloca ele no seu reino, como rei de Israel. Deus é aquele que pega aquele que estava morto, aquele que era rebelde, que o odiava, que blasfemava, que era indiferente, que não estava nem aí, pega esse e faz com que ele se assente nas regiões celestiais. Isso é salvação, irmãos. Nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Cristo já nos representa lá. Nós já estamos lá com Ele. E um dia estaremos literalmente com Ele, assentados nas regiões celestiais. Isso é um pouco, irmão, do que é salvação. Se Deus permitir, domingo que vem a gente vai continuar falando dessas coisas. Isso é um pouco. Os anjos atentam para essa salvação, os profetas examinaram essa salvação, e o fim da nossa fé é a salvação. E aí a gente vai e olha para a salvação e diz: ah, tá, já estou salvo, agora, o que mais? O que mais? Tem mais o quê? A salvação é o centro de tudo na nossa vida, é a razão de toda a doutrina cristã. É como se a salvação fosse o sol, tudo gira em torno desse assunto, a salvação. A salvação é tudo. E que a gente passe a entender a grandeza do que recebemos, do que Deus fez por nós, do que nós ainda desfrutaremos. Para quê, irmão? Você pode falar assim: mas eu estou preocupado com tanta coisa, meu dinheiro não está dando para pagar as contas, olha, tem uma enfermidade chegando, eu tenho que fazer uma operação, eu estou com problema com meu marido, meu filho está meio doente, tenho meu trabalho, Irmão, a salvação supera tudo isso.
Se você tiver com a salvação no teu coração e na tua mente, se você entender o que Deus fez na tua vida, e o que Deus tem preparado para você, coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração daqueles que Deus ama, você vai conseguir viver superando todos esses obstáculos. Vão ser coisas secundárias, são importantes? São, mas secundárias. O mais importante, eu sou salvo, eu sou filho de Deus, eu tenho o Espírito Santo na minha alma, eu tenho a vida, e um dia eu vou habitar com o meu Senhor. Essa é a maneira de você viver uma vida cristã, irmão. Não é tratando dos sintomas da sua enfermidadezinha, é curando a tua alma por completo. É você estando na batalha, mas sabendo a guerra já está vencida em nome de Jesus. Eu estou enfermo agora, mas um dia eu vou ter saúde completa. Eu estou lutando com o pecado agora, mas um dia eu vou ser mais alvo do que a neve. Eu estou enfrentando agora as tentações do diabo, mas um dia eu vou pisar na cabeça do diabo. Eu estou agora nesse meio desse crime, dessa coisa horrível, mas um dia eu vou estar num lugar que não haverá maldade alguma. Hoje eu tenho que tolerar o pecado ao meu redor, o pecado dentro de mim, mas um dia eu vou estar na luz. Hoje eu tenho que ter fé para poder visualizar Deus, para poder estar sempre crendo em Deus, mas um dia meus olhos vão vê-lo como Ele é, e eu não vou precisar mais de fé. Irmão, isso é salvação. Isso é salvação. Olha para essa salvação tão maravilhosa que Deus te deu. Se você souber valorizar a tua salvação, nada vai te parar, nada vai calar o teu louvor, nada vai fazer você esmorecer. É por isso que o Novo Testamento ele não trata dessas coisas mínimas e pequenas, ele vai logo no centro, a salvação. Eu vou ver alguns textos com vocês, mas existem vários outros. Passe a ler o Novo Testamento, marcando ali tudo que fala a respeito da salvação. Você vai ver que depois a tua Bíblia vai estar toda marcada. É salvação do começo ao fim. Tudo está falando sobre isso. Que o nosso Deus seja louvado. Que nós não sejamos mal agradecidos, irmãos. Deus nos deu tudo, como diz Pedro, no que diz respeito à vida e à piedade. Deus nos deu grandíssimas e preciosas promessas. Deus, irmãos, nos deu tudo. Então que nós possamos, independente do que acontecer com a gente, nós possamos dizer sempre: Senhor, louvado seja o teu nome. Hoje nós estamos lutando, mas um dia nós estaremos definitivamente vitoriosos. A luta vai passar e nós vamos estar com o Senhor. Mas antes disso chegar, Deus já tem como te fazer nessa terra mais do que vencedor. É só você entender o privilégio que você tem e o milagre que Deus realizou na sua vida.